Pessoal, vou mostrar aqui como que eu fiz o fechamento, né? Para vocês compreenderem. Estou abrindo aqui o final da minha apresentação, no momento que eu estava finalizando com o cliente, né? Aí, nesse caso, eu vou dar um exemplo de uma apresentação que eu fiz, a primeira que eu fiz online, para vocês terem uma base. Aí eu peguei os pontos na qual eu tive de experiência e ajustei aqui do que eu acredito que seja melhor. Então, estava apresentando aqui, finalizei com aquelas perguntas de compromisso, né? Gostaram, família? Viram vantagem? Sendo sócios, usariam quantas vezes por ano? Essas coisas normais. Aí, quando eu finalizei, eles mesmos já falaram, tá, mas e aí? Como que funciona para se tornar sócio e tal? Então, eu conquistei aquela pergunta. Eles até perguntaram quanto que é o valor para se pagar tal. Beleza. Aí eu voltei, né? E expliquei para eles. Antes de abrir aqui, eu expliquei para eles e falei, olha, o Candeias ele tem um valor base dele na central e o e nós somos uma concessionária, nós temos um valor promocional que está ocorrendo agora. Devido à pandemia, o Candeias criou um título que ele basicamente ele tem o intuito de fazer os sócios indicarem mais, porque ganha R$ 300 em crédito, tal. Eu expliquei isso e expliquei que o meu trabalho não é vender o título da Central do Candeias, meu trabalho é vender um título em campanhas. Sem a pandemia, eu acabo viajando, fazendo eventos de divulgação, porque o Candeias entende que a divulgação é a melhor maneira de divulgar para uma família, né? Expliquei para eles mais ou menos isso e aí falei para eles, olha, o valor do Candeias está aqui nesse link do Candeias. Peguei e abri o link do Candeias para eles e fui direto para o valor lá que está R$ 10.000. E aí falei para eles, olha, esse aqui é o valor da nossa central no Clube Candeias. O valor está aqui de R$ 10.000. Porém, como eu disse para vocês, eu tenho um valor diferenciado que nós trabalhamos em campanha. O que eu gostaria de deixar claro para vocês, família, é que esse valor que eu vou abrir agora para vocês, ele tem um tempo. Esse tempo é limitado. Por quê? Porque o Candeias entende que a gente não pode ficar abrindo a todo momento. O código que eu passei para vocês é o código que dá a liberação para vocês receberem essa oportunidade que eu vou apresentar agora. Sem o código, o Candeias não me libera a apresentar, porque senão não faria sentido ele ter uma central para vender o valor do título normal, né? Então ele me beneficia, vamos dizer assim, como um produtor dele, tendo um valor mais em conta, porém ele também não se diminui, no caso, deixando em aberto esse valor a todo momento. Ele faz como se fosse uma promoção de imediato. Aí, pessoal, falando para vocês, eu falei mais ou menos isso que eu falei agora. E é o seguinte, uma coisa que eu acredito que eu errei, e eu vou repassar para vocês, é que após mostrar esse valor e dar esse pitch com eles, eles entenderam, só que daí eu passei o prazo do nosso site de 24 horas. Eu acredito que é muito tempo pelo que eu senti. Então eu vim aqui, voltei, falei, ó, o valor promocional nosso está aqui na, no link da nossa campanha da concessionária Fênix. Só que daí o que eu errei, eu acredito que, passando para vocês a minha percepção, 24 horas é muito tempo. Aqui tá zero, né? Porque eu já abri outras vezes, mas para o cliente abre 24 horas, um dia. Só que eu acredito que seja uma hora no máximo, para dar opção ou de imediato mesmo. Porque se der tempo, eu acredito que o cliente vai falhar, vai esfriar, vai ter muita coisa nesse sentido que vai fazer com que ele não compre. Então, na minha opinião, tem que ter menos tempo para ele pensar mesmo, tá? Aí eu passei para eles aqui, expliquei que é por causa do código e tal. Voltei no valor do título, ó, vou passar esse link aqui, aí vocês podem clicar, ver o valor do título e tal. E comecei a explicar que o nosso ele começa numa parcela de R$ 146. Só que daí, na conversa que eu tive com eles, eu tirei a informação que eles não viajavam em alta temporada. Então falei, expliquei para eles quando eles me responderam isso, que não compensava ter um título de cota dupla, de 14 dias. Aí eu expliquei qual que é a diferença dos 7 dias e de 14 dias nas unidades próprias, nas unidades conveniadas parceiras é à vontade. E na baixa temporada é à vontade unidades próprias também. Expliquei tudo isso para eles e expliquei que não compensava de 14 dias. Então o que, que eu fiz? Eu falei para eles que eu iria apresentar duas ofertas para ele.
uma oferta que eu tenho em campanha, que eu sempre trabalhei, que é o título RB. Expliquei para eles dos pontos, tal, tal, tal. E expliquei o título novo agora por causa dos R$ 300, que é o título RC1. Então eu expliquei as duas condições, né? Passei aqui mais ou menos o que que beneficia, né? Daí fui pontuando aqui, paga uma vez o título, como se fosse mostrar o contrato. Sem carência, transferível após quitado, hereditário, acesso ao app, dependente ao cônjuge, dependente são os filhos até 23 anos, completos, dependentes pais do titular apenas, expliquei, acesso ao programa de recompensa, carteirinha virtual, pode levar convidados, sem limite de uso, na rede integrada, daí expliquei de novo isso aqui, expliquei que eles ganham 7 dias de 20 de dezembro ao final de fevereiro, expliquei o porquê, porque se o sócio ficasse lá 30 dias, tiraria a oportunidade de outros, né? Aí expliquei isso aqui, rolei para o RB que está logo em seguida, expliquei a mesma coisa, os valores lá em cima e a diferença, que ele contempla 10 mil pontos, né? Expliquei a diferença dos 10 mil pontos e aquela outra que tem 4 dias, que os 10 mil pontos é proporcional ao pagamento e os 4 dias lá do outro é somente quando quitar o título, né? Aí o que que eu fiz? Expliquei tudo isso, voltando aqui, vamos pegar aqui o WhatsApp. Pegando eles aqui, o que que eu fiz? Logo depois disso, eu mandei isso aqui, ó. Mandei um texto padrão, título promocional, cota limitada, né? E cota de 10 mil pontos, como vocês estão vendo. Expliquei de novo os 10 mil pontos e os 4 dias. Dei exemplo aqui que menos de 24 vezes, né? E 36 gera menos juros. Relembrei o código, link da campanha, passei para eles das 24 horas, mas eu acredito que seja menos, que seria melhor para passar. E passei aqui certinho que eu passo o pagamento do link online para pagamento e realizamos o débito em conta das parcelas. Aí ela tirou uma dúvida, uma dúvida, os nossos convidados podemos levar, tem que ser dependentes ou não? Aí eu respondi no áudio, mandei mais um vídeo explicando como usa o aplicativo do Candeias, porque eu acabei esquecendo de mostrar isso na apresentação. Aí eu expliquei para ela aqui. Mandei alguns depoimentos de sócio. Aí ela questionou de convidados, né, se teria que estar eles presentes, caso ela liberasse para o pai do Carlos, que é o esposo dela, viajar sozinho. Eu expliquei que ele tem que ser o titular, o pai tem que ter a carteirinha. E eles podem viajar sozinhos, levar os convidados deles. E passei mais um detalhe, porque eles têm 2 filhos pequenos, passei como o clube fez a caça de ovos na Páscoa e tal, para eles verem a tratativa com as crianças também. Expliquei da hashtag do clube e tal, e ela falou obrigado por enquanto. Então foi mais ou menos assim que eu fiz. A única coisa que eu acredito que eu fiz aí faria diferente seria as 24 horas. Não daria muito tempo para eles, não. Diminuiria para 1, 2, 3 horas no máximo. Mas eu, numa próxima apresentação, vou dar 1 hora apenas de máximo para a família. Gente, é isso. Ou, perdão, só para finalizar, ou não dá tempo, né? Ou falar, olha, eu tenho aqui, basicamente, abrir o código, estou aberto aqui para vocês. Não mostra lá aquele link, sei lá, por exemplo, né, para não dar o time, e fala, olha, eu estou aguardando vocês, tem esses valores, isso e aquilo, e pronto. É uma dica que eu dou para vocês. Então aqui é como foi meu fechamento para vocês compreenderem.